será que por eu viver em um ambiente muito poluído, isso favoreceu minha filha a desenvolver dermatite atópica? Olha, sim, tá? O ambiente poluído, ele bem da verdade, a própria agressão daquela poluição, ela muda a flora bacteriana da sua pele. E mudando a flora bacteriana da sua pele, por sua vez, faz com que a sua pele fique mais permeável, mais inflamada e com mais, por assim dizer, com um perfil de uma proliferação de bacteriana, principalmente dos Staphylococcus aureus, mais intensa, porque vai criar um ambiente propício para a proliferação, para o crescimento desse Staphylococcus aureus, tá bom? Existe principalmente a produção do chamado estresse oxidativo, e esse estresse oxidativo, por sua vez, ele aumenta a permeabilidade dos alergenos, né, com alteração, por assim dizer, do microbioma. Tá bom? Agora, existem algumas pesquisas também nos Estados Unidos que mostram que a ação de isocianatos e isocianatos que estão contidos em cola de papel de parede, poliéster, escapamentos, colchões de espuma, inclusive, que contêm isocianatos, e também estão contidos na poluição, eles podem piorar essa situação. Só que os estudos mostram a relação de isocianato e isocianato mais com a poluição do que com esses produtos sintéticos. Porque é aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? A gente sabe também que se a gente utilizar produtos de origem animal, vai ser muito pior para o paciente com a dermatite atópica, porque o produto de origem animal, um couro, uma pena de ganso, uma pena de galinha ou qualquer outro tipo de produto de origem animal, ele vai ser um ambiente para a produção de ácaros, né? Porque o ácaro gosta de queratina. Então, pele, pena, couro, tudo que for de origem animal tem queratina na sua composição e, consequentemente, essa queratina vai servir de alimento para o ácaro e o ácaro é o principal causador de alergias, dentre elas a dermatite atópica. Então, é aquela coisa, se correr o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então a gente não sabe o que faz, né? Nesse caso, o que a gente orienta ainda são os produtos de origem, por assim dizer, sintéticas, que eles são menos ruins do que os produtos de origem animal. Então vão fazer menos mal, tá bom? Mas a gente pode tentar minimizar essa situação comprando principalmente aqueles produtos hipoalergênicos dermatologicamente testados. Então, existem muitos produtos no mercado que são dermatologicamente testados e que, de certa forma, têm uma certa certificação de menos agressão do organismo na pele do paciente, tá? Então, é essa situação, né? Essa situação. E uma outra situação que eu até anotei aqui também para falar com vocês é, por exemplo, os isocianatos e isocianatos, que são oriundos de incêndios florestais e cigarro, eles hoje têm uma validação científica bastante contundente, bastante evidente. Por isso que evitem fumar, tá bom? E vamos preservar a natureza também, porque, por exemplo, pode haver também queima de cidades, queima de florestas e tudo mais, e essa queima fazer com que você piore da dermatite atópica, principalmente em dias mais secos, tá bom? Muito bem, meus amigos. Obrigado aí pela pergunta. Tem um paciente que pergunta aqui, eu já respondi isso, mas eu vou responder novamente, porque isso vai mudar completamente o tratamento da dermatite atópica. Tem um paciente que pergunta o seguinte: por que eu sinto mais dor do que coceira na dermatite atópica? A dermatite atópica ela é dividida em duas fases, a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda, você tem uma preponderância de histamina durante a dermatite atópica e de outras substâncias também, não só histamina, mas outras substâncias que causam alergia. Então, por isso que um antihistamínico na dermatite atópica aguda, ele funciona bem, mas um antihistamínico numa dermatite atópica crônica não funciona porque você tem uma preponderância maior da chamada interleucina 31. E a interleucina 31, ela aumenta, por assim dizer, a sensibilidade dos nervos, nervosa, e faz, inclusive, com que haja uma infiltração desses nervos para camadas mais profundas da pele, levando, inclusive, a sensação de prurido, de coceira, mas também de dor. Tá? E principalmente aquele paciente que está sentindo aquela coceira por causa da ativação nervosa da interleucina 31, ele, para aliviar a coceira, ele começa a raspar o nervo, né? E as porções mais internas do nervo, elas são responsáveis pela dor. Então, muitas das vezes, o paciente troca uma sensação de coceira, de prurido,
para uma sensação de dor, tá? Porque às vezes a dor para o paciente é mais tolerável do que, por assim dizer, a coceira. A coceira é insuportável, uma dor às vezes é mais tolerável. Como é que a gente deve fazer isso para tentar aliviar o quadro clínico do paciente? Primeiro, tratar a dermatite atópica de uma forma geral, como nós já conversamos em vários vídeos aqui, nós temos uma playlist sobre dermatite atópica, onde vocês podem consultar essa playlist e aprender muito sobre dermatite atópica. Tá? Então, a dermatite atópica é uma doença multifatorial, é uma doença que precisa ser tratada de várias formas, né? De vários meios, né? E não somente você tratando com uma monoterapia ou de uma maneira só. Então, ela precisa de hidratação, ela precisa de muita coisa, né? Não só hidratação, mas muita coisa também. Tá bom? Então, mas nesse caso, a gente pode iniciar um bloqueador de sensibilidade nervosa, como a pregabalina e a gabapentina. Tá? A gabapentina ela é licenciada para crianças maiores e a pregabalina só realmente para adolescentes e adultos. Mas se o paciente tiver esse tipo de dermatite atópica crônica, conversar com o médico para iniciar uma gabapentina, que é um bloqueador da sensibilidade nervosa, principalmente de fibras finas, e a pregabalina é uma possibilidade, tá bom? Muito obrigado aí pela sua pergunta.